Fala pessoal, sejam muito mais do que bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Pedro e aqui eu trago relatos sobrenaturais todos os dias para vocês. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. Se você já curte esse tipo de conteúdo aqui na internet, no YouTube, não se esqueça de já deixar um like no início do vídeo, que ajuda bastante pessoal. Não se esqueçam da maldição aqui do canal. Se você não curtir e não se inscrever, as assombrações dos relatos vão atrás de você. Dados os recados iniciais obrigatórios e triviais, vamos para o primeiro relato da noite. Olá, meu nome é Marcelo, tenho 52 anos e dirijo caminhão como meu ganha-pão. Nesse tempo, atravessei praticamente todas as rodovias do Brasil. Já peguei neblina tão fechada que mal enxergava 1 metro à minha frente na estrada. Enfrentei assalto, vi acidentes terríveis e o mais difícil para mim. Passei noites inteiras sozinho atrás do volante. Por isso, quando alguém fala que caminhoneiro inventa histórias, eu apenas sorrio. A maioria exagera um pouco mesmo, mas o que vou contar aconteceu exatamente como vivi, numa madrugada que jamais consegui esquecer. Era fim de agosto e eu transportava uma carga do interior de Goiás para Minas Gerais. Era bastante chão para rodar. A estrada estava praticamente vazia e eu já estava dirigindo havia algumas horas. O relógio mostrava 1h45 da manhã. A lua estava escondida atrás de nuvens finas. O único som que eu ouvia era do motor do meu caminhão Scania 113 e o assobio constante do vento passando pela janela que estava meio aberta. Nessas horas, qualquer motorista conhece aquela sensação estranha de estar completamente sozinho no mundo. Olhei pela janela da cabine do caminhão e lembrei com muita saudade da minha família. Naquele momento, eu só queria estar em casa, tomando um banho quente, antes de deitar no sofá e assistir televisão. Bom, depois de alguns quilômetros, notei algo diferente no horizonte. No começo, pensei que fosse um poste de iluminação muito distante, mas não podia ser, porque era uma luz branca, extremamente intensa, parada acima das árvores. Continuei seguindo aquela iluminação com os olhos, mas sem perder a atenção da estrada. Só que aquela luz não aumentava de tamanho como aconteceria com qualquer outro poste. Comecei a ficar desconfiado. Foi então que a luz começou a se mover. Se não era poste, também não era helicóptero nem avião. Ela fazia movimentos muito rápidos e impossíveis para uma aeronave. Primeiro disparava para a esquerda em uma velocidade absurda. Depois parava instantaneamente e em seguida subia na vertical. Meu primeiro pensamento foi de medo, porque quando você está na estrada aberta, escura e sozinho, vários pensamentos vêm à mente. Esfreguei os olhos. Molhei o rosto com a água da garrafa, que estava no painel do caminhão, e olhei novamente para aquela luz. Ela continuava ali. Então peguei o rádio e falei: "Alguém na frequência tá vendo aquela luz ali estranha?" Silêncio e ninguém me respondeu. De repente, alguma coisa respondeu com uma voz baixa e metálica: "Conexão, conexão." Antes que eu perguntasse qualquer coisa, o rádio voltou a chiar. Aquilo me deixou ainda mais inquieto. Alguns minutos depois, a luz simplesmente desapareceu. Respirei aliviado por pouco tempo, porque segundos depois ela reapareceu exatamente acima da estrada que eu estava e muito perto do caminhão. Foi tão rápido
e a cabine inteira ficou iluminada por uma luz branca azulada. Os ponteiros do painel começaram a oscilar. O velocímetro caiu para zero. O giro do motor cortou. O rádio desligou sozinho. O caminhão continuava andando por inércia, enquanto tudo parecia morto ao meu redor. Olhei pela janela com um pavor aterrorizante. Foi quando consegui enxergar claramente. Não era apenas uma luz, era um objeto, um disco metálico enorme, sem janelas e sem asas. Sua superfície parecia líquida, refletindo a luz própria de maneira estranha. Havia um ruído de propulsão, mas não era de motor a combustão, nem motor elétrico. Era como se fosse um som embaixo da água. Mesmo com um objeto gigantesco pairando poucos metros acima da cabine do caminhão, minhas mãos não travaram o volante. Senti uma pressão enorme dentro dos ouvidos, como se eu estivesse mergulhando muito fundo na água. Tive a sensação de que aquele objeto, ou nave, não sei dizer, iria acabar com a minha vida ali mesmo. Meu corpo inteiro congelou. Não consegui rezar. Foi quando o disco começou a descer devagar e acompanhando a velocidade do caminhão. Cada metro que ele se aproximava fazia a cabine inteira vibrar. As luzes do painel piscavam descontroladamente. Meu relógio digital apagou. O meu celular reiniciou sozinho. Quando o objeto ficou talvez 20 metros acima da cabine, uma luz circular desceu bem na minha frente. Era como se fosse um enorme holofote branco. Tudo dentro da cabine ficou muito iluminado. Nesse instante, senti um sono absurdo, como se alguém estivesse desligando o meu cérebro. Lutei para manter os olhos abertos. Eu não podia dormir dirigindo. Comecei a bater no próprio rosto. Belisquei meu braço. Mordi a língua. Mesmo assim, minhas pálpebras pesavam toneladas. A última coisa que me lembro é daquela luz branca entrando pela janela do caminhão e um ser humanoide, bem cinza e grande. Depois, mais nada. Acordei tempos depois. Olhei ao redor completamente desnorteado. O caminhão estava parado no acostamento. Graças a Deus, naquele trecho da estrada, havia um acostamento gigante, e como o caminhão foi perdendo velocidade, depois da pane, eu consegui levar ele para o acostamento antes de dormir de vez. Ainda era de madrugada. Meu celular marcava um horário completamente diferente daquele de quando vi o objeto. Achei que fosse defeito, mas o relógio de pulso também estava marcando que 2 horas haviam se passado. Liguei o caminhão, tudo voltou ao normal. A Enel funcionando, GPS ligado, rádio perfeito, como se nada tivesse acontecido. Tempos depois desse ocorrido, conheci o mundo da ufologia, área que estuda os tais objetos voadores não identificados, mais conhecidos como OVNIs. Foi então que descobri que tive um contato direto com os alienígenas, chamados de Greys. Relato número 2. Todo mundo me chama de Rogerinho. Sou caminhoneiro e vou contar uma história sobrenatural que aconteceu comigo. Eu sempre fui daqueles que escutavam histórias de assombração do interior, mas não acreditavam em nada. Pelo menos até a noite da viagem que vou contar agora. Esse relato aconteceu quando eu seguia por uma rodovia pouco movimentada no interior de São Paulo. Eu tinha saído do frigorífico depois de ter realizado a carga do caminhão. Faltavam quase 6 horas para chegar ao destino. O movimento era praticamente inexistente devido ao horário, e já fazia mais de meia hora
eu não cruzava com nenhum outro veículo na estrada. Até aí tudo normal, a viagem estava tranquila. Apenas os faróis do caminhão iluminavam a escuridão enquanto o motor fazia aquele som fazia aquele ronco constante que todo caminhoneiro conhece de cor. Foi então que notei um cavalo parado no acostamento da estrada. Achei estranho, pois parecia um cavalo de raça. Era um animal grande, cor castanho, muito bonito, mas estava completamente móvel, olhando para o mato. Mas quando eu passei com o caminhão ao lado dele, ele começou a galopar no mesmo sentido em que eu dirigia. Olhei pelo retrovisor e pensei logo em avisar a polícia rodoviária. Um cavalo solto numa estrada podia causar um acidente muito grave. Segui viagem. Uns 2 quilômetros depois, senti uma vontade enorme de tomar café. Quando vi um recuo na pista, reduzi a velocidade e fui logo estacionando o caminhão. Estiquei bem as pernas e desci da cabine, levando comigo minha garrafa térmica e minha jaqueta de couro velha, já que estava um frio danado. Foi nesse momento que eu ouvi um relincho. Não era um relincho comum. Era quase como um grito de dor de um cavalo. Um som desesperado, como se o animal estivesse sofrendo muito. Olhei na direção de onde vi um barulho. Como a estrada era reta naquele pedaço, consegui enxergar ao longe com a luz de uma lanterna que levava comigo. Logo em seguida, ouvi outro grito. Depois, silêncio. Fiquei alguns segundos parado ali, naquele escuro sem fim. Meu primeiro pensamento foi de que algum animal selvagem tivesse atacado o cavalo. Voltei rapidamente para a cabine, mas resolvi retornar de ré devagar pelo acostamento. Enquanto dirigia lentamente, vi pelo retrovisor uma cena que me atormenta até hoje. O cavalo estava caído no chão e havia alguma coisa sobre ele. No começo, pensei que fosse uma onça, mas não existem onças naquela região. A criatura sobre o cavalo era enorme, muito maior do que qualquer cachorro, com um corpo coberto por pelos negros que pareciam molhados. Os braços eram compridos demais e as pernas lembravam as de um homem, mas terminavam em patas enormes. Ele arrancava pedaços do cavalo usando as próprias garras e dentes. O som dos ossos quebrando chegava até dentro da cabine do caminhão. Meu sangue gelou. Foi quando essa coisa levantou a cabeça. Nunca vou esquecer daqueles olhos, amarelos, brilhavam como brasas vivas. O focinho era semelhante ao de um lobo, mas havia algo de humano na expressão. Os dentes eram longos demais para qualquer animal conhecido. Aquela coisa me olhou. Não era um olhar de bicho, era um olhar de inteligência, como se soubesse exatamente quem eu era. Pisei no acelerador. O caminhão respondeu lentamente por causa da carga pesada. Olhei pelo retrovisor. Por um momento, a criatura ficou parada, apenas me olhando. E então, ela começou a correr. Nunca imaginei que algo daquele tamanho pudesse correr tão rápido. Aquele bicho vinha na minha direção pelo acostamento, dando passadas enormes. Em poucos segundos, estava acompanhando a velocidade do caminhão, quase 80 km por hora. Olhei pela janela do retrovisor. Ele corria completamente ereto. Os braços balançavam como os de uma pessoa. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Comecei a buzinar sem parar. Talvez algum motorista aparecesse, talvez aquela coisa desistisse. Mas não havia ninguém na estrada.
A criatura deu um salto, justamente quando eu fiz uma curva em alta velocidade. Então ouvi o barulho de garras arrastando. Parecia que o bicho havia caído na curva. De repente, tudo parou. Olhei novamente pelo retrovisor. Nada. Respirei aliviado. Segui até encontrar um posto de combustível cercado por a cerca de poucos quilômetros depois. Estacionei tremendo. Comi e descansei um pouco na lanchonete mesmo. Depois, segui viagem sem parar em lugar nenhum. Ainda trabalho como caminhoneiro e com esse mesmo caminhão, um Scania bicudo 113. E hoje conto para vocês e tenho certeza de que fui atacado por um lobisomem na estrada. Fala pessoal, esses foram os relatos de caminhoneiros de hoje, da noite de hoje. E no próximo vídeo eu trago mais relatos, mas vou trazer relatos de enfermeiros e médicos, profissionais da saúde que tiveram experiências sobrenaturais em hospitais.